Olá, boa noite, amigos web espectadores, né? Mais uma vez nós estamos juntos nesse programa, o Protagonismo em Debate, que ele é lançado todas as segundas-feiras através da plataforma Protagonismo Cidadão, pelas redes sociais, o YouTube, Instagram e Facebook. Hoje nós estamos trazendo mais um relevante tema, que a gente sempre gosta de tratar de temas relevantes para a Baixada Santista, né? Hoje nós vamos conversar sobre mais mulheres na política. O que a gente pode esperar de 2024, que está logo ali na esquina? Para conversar sobre esse tema, eu tive a honra de ter aceito o convite a Audrey Claes, a nossa vereadora santista reeleita. A Audrey, jornalista há mais de 15 anos, conhecida, né, pela TV Tribuna, professora, uma educadora da Fundação Nacional de Seguros, bacharel em Direito, pós-graduada em formação de professores. Já naquela época ela já era estudiosa de educação à distância. Experiência também muito interessante na SEDUC, Secretaria de Educação de Santos. Atuante, fico até feliz de estar junto com ela, na gestão de projetos de justiça restaurativa. Casada, mãe, ou seja, uma mulher que honra exatamente o seu gênero e atuando nessa área cujo predomínio ainda, vírgula, né, é masculina. Audrey, boa noite, uma honra tê-la aqui conosco. Boa noite, querida Lúcia. É uma honra ter o seu convite para participar deste programa tão importante que traz novas ideias, coloca argumentações, traz convidados importantes da nossa sociedade para debatermos temas relevantes e que precisam ser discutidos cada vez mais. Isso sim é protagonismo. Isso sim é fazer diferença em nossa sociedade. Sem a participação, sem a discussão, sem você estar com o pertencimento, a sociedade não evolui. Então, parabéns a você que traz aqui propostas que realmente atingem ali a alma da sociedade. É uma honra estar aqui ao seu lado. Eu é que fiquei muito feliz quando eu sei que a sua agenda, né, plena, você conseguiu conciliar e nós vamos honrar o espaço que você nos deu. Audrey, nos conte aqui, só entre nós, né, e a Baixada Santista inteira, quiçá o mundo, o que te levou a recandidatar-se? Nós estávamos ansiosos que você viesse a pleitear isso, evidente, né? Pelo trabalho relevante que você vinha fazendo. Mas me conte, que mais? Olha, é importante destacar um pouquinho aqui do meu histórico, né? Como você bem disse logo no início, sou jornalista, então esta alma eu carrego aqui no meu sangue, né? E com todo o amor para honrar a minha profissão, que sou jornalista e estou como vereadora. Foi o meu primeiro mandato, né? Na verdade, não é o meu mandato, é o nosso mandato. E procurei caminhar com esta alma da jornalista, estando muito presente, ouvindo as pessoas, procurando quais as necessidades e fragilidades e como poderíamos avançar dentro de cada ponto ali que nós escutamos por parte da população. E deu muito certo este resultado, né? Lá atrás, quando eu tive esta vontade de estar diretamente na política como vereadora, muitos amigos e até a minha família, eles ficaram muito preocupados, confesso, né? Não, Audrey, não vai, porque como você vai colocar o seu nome na política? É algo muito negativo. A gente tem medo de que você seja envolvida em coisas ruins. Aí aquilo começou a me despertar ainda mais a vontade de revolucionar a visão das pessoas. Porque se estudei, tenho bagagem,
posso doar meu conhecimento e fazer a diferença, por que me omitir? Né? Então, lá atrás, esse sentimento ele ficou muito forte em mim. E o desafio também. E realmente enfrentei, né, muitos obstáculos. Não digo a você, Lúcia, e a todos que nos assistem que é uma missão fácil, porque não mas consegui realizar a boa política, a política transparente, a política que realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? Que é a partir da escuta aprofundada, o que realmente é de interesse e o que a população quer que o seu representante faça. É para isso que a gente escolhe as pessoas em épocas de eleição. E digo, não é importante só a escolha, mas sim também o acompanhamento nos próximos 4 anos que aquele seu representante estará lá para lhe representar. É uma procuração em branco que você dá para aquela pessoa, para que ela possa lhe ouvir e fazer o que realmente a sociedade quer. E fiz isso, né, durante esses 4 anos, com resultados muito positivos. Dos 34 projetos de lei que nós apresentamos nesses últimos 4 anos, 16 já são leis em nossa cidade, leis importantes e que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Ora, se há um trabalho que realmente evoluiu, uma semente que nós plantamos e que já está dando frutos esses que estão beneficiando a população, por que parar? Por que não avançar? E eu achei necessário retorno para que a gente pudesse fortalecer todo o trabalho que já foi desenvolvido, porque ainda há muito que florescer, aquele trabalho que ainda está no meio e o que a gente ainda precisa avançar, porque são muitas as fragilidades que a gente ainda precisa sanar. Então, sim, decidi vir para uma reeleição para que a gente possa, principalmente, Lúcia, desses 34 projetos, ainda nós temos muitos que ainda precisam ir a plenário para serem analisados e votados, e projetos esses que são de importância extrema para a nossa sociedade. E eu tenho que lutar para que esses projetos virem realidade em nossa cidade. Excelente. Audrey, você certamente deve ter lido em matéria publicada recentemente pela Folha de São Paulo, onde é feita uma síntese que das 5.567 cidades no Brasil, apenas 44 cidades terão, a partir agora de janeiro de 2021, a maioria de mulheres nas suas câmaras municipais. Ou seja, não chegou nem a 1%, 0,79%. E ainda foi publicado que 937 cidades não terão nenhuma representante feminina. Em outros 1.809, somente uma mulher. O que você acredita que ainda esteja acontecendo para que as mulheres não ousem conquistar esse espaço quando nas organizações, principalmente multinacionais ou empresas privadas, até nos seus conselhos de administração nós já temos mulheres e essas empresas também publicam que os seus resultados, inclusive financeiros, quadruplicaram e as empresas se humanizaram. O que será que ainda bloqueia o acesso ou inibe a participação de mais mulheres na política? Olha, eu arrisco a dizer que as mulheres estão sim mais ousadas e estão enfrentando mais esses desafios, né, em épocas de eleição e estão colocando os seus nomes para que também sejam escolhidos. O grande reflexo desse número que você traz, né, é porque ainda temos uma maioria que é de homens em cargos eletivos, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo.
esses homens, eles conseguem e têm a maior chance de apresentar os seus trabalhos e ter uma maior visibilidade para aquilo que eles realizam durante o mandato. E isso, sim, causa um efeito de reeleição na sociedade. Infelizmente, nós temos muitas lideranças femininas que são, assim, que fariam muito a diferença nesses poderes, mas elas ainda não conseguem ter o alcance e propagar o seu trabalho com tanta facilidade daquele que tem um mandato. Na cidade de Santos, nós avançamos um pouquinho, mas nós avançamos. Eu já fico feliz por conta desse reflexo que foi o trabalho realizado por mim e pela vereadora Thelma nos últimos 4 anos. Essa propagação, ela causa uma motivação nas mulheres em quererem participar, sim, das eleições. Nós tivemos um processo eleitoral com muitas mulheres, mas, infelizmente, a sociedade ainda está inibida para votar e acreditar na mulher, né, como força ou como um potencial de mudança. Eu sinto isso, mas eu sinto também que a sociedade, ela acorda e desperta mais quando a gente tem mais mulheres, e isso está acontecendo em algumas cidades. São poucas ainda, bem poucas, né, Lúcia? Os números estão aí para mostrar, mas eu acho que é um caminho, né? Então, que as mulheres que foram eleitas, que elas tenham aí como missão, além do legislar, cobrar, estar à frente de ações, projetos, programas, que elas façam também essa motivação em outras mulheres, para que nas próximas eleições tenhamos mais mulheres nessa corrida eleitoral e para que a gente tenha mais chances de estar nos cargos diretamente, que são os eletivos, né? Eu acredito nesta missão, fiz isso nos últimos 4 anos e a minha responsabilidade agora aumenta muito mais, porque o meu número de votos também aumentou, né, Lúcia? É importante destacar esta questão. Em plena pandemia, eu consegui aí aumentar a quantidade de votos de 4.375 para 5.863. Cresci nas 3 zonas eleitorais. Na 273 eu tive mais de 40%, na 118 e na 272 quase 30% de aumento. Então já é um reflexo positivo e bem positivo da atuação da mulher na política, né? É sim aceitável, precisamos sim ocupar esses espaços. A importância da mulher estar como vereadora ou prefeita, ela muda, sim, o contexto e o cenário político de uma cidade, de um estado e de um país, né? Nós temos, sim, essa necessidade de ter mulheres ocupando essas cadeiras, porque só assim nós teremos uma política realmente mais justa e igualitária, com um olhar para todos realmente da política. Existem estudos que comprovam que as mulheres, elas se corrompem menos, né? Em situações que deixam em dúvida as mulheres, elas são mais firmes em suas posições, né? Nas suas ideias e nos seus ideais. Isso é um estudo científico, não é a Audrey que está falando, né? É bom deixar claro isso. Ah, mas a mulher, então, é melhor do que o homem? Não, de jeito algum. O melhor mesmo é que mulheres e homens estejam lado a lado, lutando pelos ideais de uma cidade. É isso que nós queremos. Nós só queremos que mais mulheres também ocupem esses espaços, para que os espaços sejam distribuídos de uma forma mais justa, como eu disse, né? É só isso que nós queremos. Nós queremos que as mulheres, elas tenham ainda a questão do direito da igualdade aos salários nos mesmos cargos. Parece mentira, né? Muitas pessoas até muitas vezes elas zombam quando a gente fala isso, mas isso não acontece mais. Acontece sim, ainda acontece, né? O preconceito, na verdade, ele está enraizado em uma sociedade que culturalmente, né, a mulher, ela foi educada para servir, mas hoje a questão econômica, ela demonstra que a mulher
ela está, sim, hoje, lado a lado, ali com o homem. Mais de 50% das mulheres hoje, elas custeiam a parte econômica de uma casa, né? Então, aí os dados para nos mostrar isso. Então, que a gente possa colocar esse potencial todo, Lúcia, para ajudar toda a nossa sociedade. Você trouxe um dado interessante, né? Santos, no Brasil, é a cidade que tem o maior número de mulheres. Proporcionalmente, 54,2% de mulheres. Então, tem uma pergunta que não quero calar. Você acredita que mulheres não votam predominantemente em mulheres, Audrey? Olha, os dados demonstram que ainda há uma discordância em relação a esse voto necessariamente, né? Um dia eu recebi uma pergunta de uma mulher, mas por que eu tenho que votar numa mulher? Eu disse a ela, não, você não tem que votar em uma mulher, você tem que votar naquele candidato que você considera mais preparado para ele estar como seu representante. Foi isso que eu disse a ela. Mas, muitas vezes, nesta corrida para escolher o seu representante, as mulheres ainda ficam em segundo plano para que sejam analisadas. Isso a gente percebe bastante, né? Audrey, por que você aumentou, então, o número de votos? Porque eu tive condições de, durante todo este período que eu estive no mandato, de dar publicidade a isso. Não foi só em época de campanha, foi uma construção, né, de base, foi um planejamento, uma gestão que foi feita para executar, fazer, planejar e fazer com que tudo aquilo que foi realizado fosse mostrado dia a dia às pessoas. Então, eu tive condição de fazer isso. Mas nem todas as mulheres têm essa condição, porque não estão nesses cargos, né? Então, há uma dificuldade de se atingir um público. Ora, Lúcia, você vê, na época da campanha, muitas pessoas me perguntaram, homens e mulheres, mas você já está como vereadora, eu preciso votar em você? Então, eu entendo que a política, a questão política, ela ainda está muito distante de muitas pessoas, né? Esse ensinamento, esse conhecimento sobre a política. Muitas pessoas perguntavam, Audrey, mas agora as eleições, eu tenho que votar em 2 vereadores? Eu tenho que votar no prefeito ou no presidente? A confusão, né, já de você ter 2 processos, 2 datas diferentes, de processos eleitorais diferentes, isso também confunde muitas pessoas. Então, eu vejo que o pertencimento na questão política ainda está muito afastado do cidadão brasileiro. Isso é uma pena, Lúcia, porque as pessoas falam, eu não quero saber da política, a política para mim é algo muito distante, só tem gente que não presta. Eu falo, gente, se a gente não prestar atenção nas pessoas que são boas e que estão lá na política, por que eu tenho que só votar nas pessoas que estão se candidatando pela primeira vez? Não, eu tenho que prestar atenção nas pessoas que estão realizando e nas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Por que elas querem? Qual é o histórico dessa pessoa? O que ela já fez enquanto cidadão para merecer a minha confiança? É assim que eu escolho o meu candidato. E não esqueço dele depois nos próximos 4 anos. Então, eu acho, Lúcia, quando a pessoa, né, o cidadão brasileiro, ele prestar mais atenção nas coisas boas que acontecem, nós teremos aí cidadãos, eleitores que realmente eles vão realizar escolhas mais responsáveis. É disso que o brasileiro precisa. Porque eu tenho que votar na mulher, porque eu tenho que votar no homem. Não, eu tenho que votar naquele que está mais capacitado para representar a minha cidade. Eu acho que você está trazendo bem, né? O mundo mudou. Ele não só mudou, como ele virou do avesso. Então, tudo aquilo que fez sentido até então, deixou de fazer desde o dia 16 de março para cá. Já falamos até sobre isso em encontros anteriores. O que nós observamos é que a educação também
precisa ser acelerada. E você está trazendo um aspecto muito interessante. Hoje, muitas instituições ou organizações educacionais já estão revisitando tudo aquilo, né, que estava sendo tratado para inserir novos conhecimentos dentro das suas matrizes curriculares. E você trouxe uma coisa interessante. Será que não está na hora de nós incluirmos, além da educação financeira que se está falando, a educação empreendedora, porque daqui para frente nós vamos cada vez mais ter que empreender. E você também lembrou muito bem que são as mulheres que estão empreendendo através da economia criativa e mantendo seus lares desde março. Será que também nós não podemos estabelecer aqui no nosso município? A Escola do Legislativo já vem também fazendo um trabalho interessante. A educação para a política, assim como o trabalho que a gente faz lá na Câmara Jovem, onde meninos e meninas nós verificamos o potencial fantástico. O que você acredita que a gente possa fazer? Eu como cidadã, protagonista cidadã, e você como, né, munícipe, além do munícipe, vereadora reeleita, o que a gente pode construir juntos? Olha, Lúcia, eu assim tive uma experiência muito rica dentro da Secretaria de Educação em relação a essa questão do empreendedorismo. Nós fomos buscar isso, né, junto ao Sebrae. O Sebrae, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar o empreendedorismo dentro da educação com grupos técnicos, para que a gente tivesse uma iniciação, uma capacitação com os nossos alunos. Eu entendo que é um fator necessário desde a infância, né? O empreender. Você, enquanto cidadão, muitas vezes você tem um dom, mas você não sabe como evoluir e potencializar aquele empreendedorismo que você tem dentro de você de uma forma técnica. E essa técnica, ela é necessária para que você seja um empreendedor de sucesso, né? Então, eu entendo que cada vez mais os gestores públicos, eles precisam ter parceiros que possam levar para da iniciativa privada para o público, para deixar este legado de conhecimento do que é o empreender e como esta criança pode fazer isso para fora dos muros das escolas. E nós temos hoje, dentro da rede municipal, grupos interessantes que podem e devem ser trabalhados nesse sentido, como os nossos grêmios estudantis. Sim. Que até 2013, somente havia uma escola em Santos com o grêmio estudantil em funcionamento. Quando eu entrei, e a gente sabe aí, muitas pessoas podem não ter esse conhecimento, mas o Grêmio Estudantil, ele é obrigatório por lei federal, estadual e municipal a partir do 6º ano do Ensino Fundamental 2, né? Então, você precisa ter o Grêmio Estudantil de forma atuante dentro das escolas. Esses grupos, eles podem ser replicadores de conhecimento dentro das unidades escolares, como são hoje, né? Nós temos grêmios estudantis dentro das unidades de Fundamental 2 e também em algumas unidades de Fundamental 1. Olha só, a criança aprendendo a desenvolver o seu potencial, o seu protagonismo, a sua linguagem e a sua comunicação em relação aos interesses daquilo que ela vive, ao lugar que ela pertence, e não ter somente imposições, e sim de uma forma horizontal, aprender a discutir o que é saudável para ela. Aí está sendo feita a política da forma correta. Olha a criança, o adolescente aprendendo como discutir interesses diretos e indiretos para a sua própria escola, e que esses interesses vão refletir diretamente no seu bairro, na sua rua, na sua família, né? Porque a escola é a raiz de uma sociedade, é a raiz da minha rua, é dali que nascem os projetos, as ações, os programas, para que a gente fortaleça toda uma cidade.
Então, olha a criança e o adolescente entendendo o quanto a educação é a base de uma sociedade onde eu posso discutir os problemas da minha comunidade e como evoluir ao lado dos meus educadores e da equipe gestora. Então, o empreendedorismo, ele já está embutido desta forma. E a questão política também. Não é uma questão política partidária, é a questão política de cidadania, de deveres e direitos. É isso que a gente precisa levar, né? Então, para que eu possa reivindicar os meus direitos, eu tenho que ser sabedor, né, dos meus deveres e tenho que fazer e exercer aqueles deveres, que é buscar conhecimento, buscar as legislações que estão vigentes, o que está sendo discutido de projeto de lei dentro da Câmara, que é a Casa do Povo, e muitas vezes as pessoas se esquecem disso e só lembram em situações polêmicas, né? Que é triste isso, a gente observar que a casa ela fica vazia na maior parte do ano e quando vem alguma discussão que reflete em algum segmento ou em alguma parte da sociedade, a casa fica cheia. Por quê? Isso deveria acontecer ao longo de todo o ano. Essa formação ela é fundamental ainda no âmbito escolar, para que esse aluno que é do município, seja ele do município, do estado ou da escola privada, particular, é aluno do município e todos devem cumprir o que a legislação maior já diz, né? A educação ela é obrigada a atender esta legislação específica de constituir grêmios estudantis em cada unidade. Então, que a gente possa fazer valer o direito dessas crianças e, com isso, nós estaremos preparando, sim, cidadãos mais conscientes e participativos para que a gente tenha uma outra visão em época de eleição, Lúcia. E não só na época lá eleitoral, que as pessoas se preocupem em quem eu vou votar, como eu vou votar, quem é que eu preciso escolher. Esta confusão, ela precisa cessar, não dá, né? Então, a gente tem que atingir, sim, esse público que são as nossas crianças para que eles se tornem formadores de opinião. O lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma escola iniciática, né? Ele diz o seguinte, que a esperança da colheita está na semente. Então, o que você está trazendo é exatamente, né, reforçando, ratificando a importância que nós trabalhemos com crianças e jovens para esse protagonismo cidadão, onde a política, o empreendedorismo e outras áreas fazem toda, a parte ter maior do que outros conceitos que hoje são buscados na internet. Audrey, uma pergunta que não quer se calar, né? 2024 teremos eleições. Então, é presidente, governador, deputados federais, senadores, etc. O que nós podemos já começar a fazer, trabalharmos, para que já tenhamos mais mulheres na política, nesses papéis fundamentais para provocar as mudanças que os novos cenários exigem? Olha, eu faço já este chamamento desde 2017, né? Sempre coloquei propostas de audiências públicas, reuniões, encontros, formações, capacitações. Fui buscar isso com técnicos e especialistas da nossa cidade e também de fora da nossa cidade. O partido que estou hoje, né, que é o Progressistas, ele tem uma fundação que é a Milton Campos e oferece vários cursos para as cidades brasileiras de capacitações permanentes nesse sentido de treinar, né, principalmente as mulheres que estão já eleitas, para que elas possam fornecer cursos para as mulheres que participam de encontros, audiências, reuniões, e isso eu venho fazendo com o encontro de mulheres, mas que homens também participam, viu, Lúcia? Sim. É muito legal essa integração. Sim. Homens que estimulam e motivam suas mulheres, suas parceiras, companheiras,
a estarem diretamente na política porque acreditam no potencial daquela mulher e sabem que ela faz a diferença na sua comunidade, como liderança, né? Ou como profissional, dentro daquilo que ela escolheu, a médica, a advogada, a jornalista, né? A empreendedora, a comerciante. É isso, nós temos que cada vez mais falar, demonstrar os bons exemplos, saber o que as mulheres eleitas estão realizando, por que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, e de que forma elas atingiram o sucesso dentro daquele objetivo traçado. Isso é muito importante passar para as pessoas, porque às vezes as mulheres ficam intimidadas ou com medo, primeiro que é um universo ainda, na sua maioria, de homens, né? Então, isso causa, isso por relatos, tá bom, Lúcia? Porque o meu marido fica enciumado às vezes. Mas por causa dos meus filhos, eu não tenho esse tempo integral que você tem, Aldrich. Eu vejo que você não para, é manhã, tarde, noite, né? Mas eu digo a essas mulheres, eu também sou casada, eu tenho um filho de 14 anos e consigo equilibrar minha vida, assim, entre todas essas funções. É possível, com planejamento, organização, a mulher consegue sim, né? Eu digo à professora, por exemplo, a professora que tem 3 períodos, manhã, tarde e noite, ela também não tem uma vida super agitada, né? Tá certo que por muitas vezes, sábado, domingo, feriado, esses dias são mais respeitados, mas você tem aquele momento de você preparar a aula, de você estudar para que você seja um profissional permanentemente ali, técnico e evoluído, né? Então, é você transportar isso para a sua vida pública, né? Então, que cada vez mais a gente possa motivar com exemplos, mostrar a essas mulheres que é possível. Olha só como eu estou conseguindo. Eu consigo lidar com o meu marido, eu consigo lidar com o meu filho, tenho aqui a minha vida familiar, né, com os demais parentes, tenho o meu círculo de amigos e tenho a minha vida profissional, né? Tá certo que a vida política ela te exige mais e você é como se fosse um médico, né? Vamos colocar um obstetra, que não tem hora, não tem dia para o neném nascer, não é isso? Aqui a gente também, mas são escolhas, Lúcia, são escolhas que você faz para a vida, né? Eu escolhi estar aqui, então se eu escolhi, eu tenho que me dedicar e muitas vezes deixar alguma coisa descansando para fazer o melhor e o bem, porque eu escolhi hoje estar como vereadora. Mas nada como mostrar às pessoas o quanto é importante os resultados desta entrega, o sucesso que é quando você faz algo com amor e vontade e que aquilo não se torna uma obrigação. Aquilo acaba se tornando algo que você tem prazer em fazer, em realizar. É assim como hoje eu me sinto e tenho aí a maior paixão em mostrar às pessoas o quanto é importante essa representatividade feminina no legislativo. Perfeito, Aldi, concordo plenamente. Nós precisamos ampliar esse número. E eu trago como última pergunta, porque o tempo passa muito rápido, né? Eu brinquei, essa é a pergunta que vale $1 milhão. Você tem ciência que em São Paulo há um projeto de lei de um professor, né, Cláudio Fonseca, que o elaborou em coautoria, olha que bacana, de uma forma já colaborativa, com a vereadora Patrícia Bezerra. Isso foi em 2018. E numa primeira votação foi aprovada, que é a PL 641 de 2018. Está agora aguardando os desdobramentos, né? Mas essa PL já institui o Programa Municipal de Política para as Mulheres com a exigência de paridade na Câmara de Vereadores, 50% mulheres, 50% homens. Agora nós temos mais uma mulher eleita, você e Thelma reeleitas e Débora pela primeira vez eleita.
Será que junto com os colegas também, né, homens da Câmara, não está na hora de instituirmos e resgatarmos essa vanguarda que Santos sempre teve e começarmos por aqui, Baixada Santista, essa lei municipal onde na nossa Câmara, a partir de agora, sempre serão 50-50? Seria o sonho, né, Lúcia? Nós queremos, eu assim, particularmente, eu pensei que realmente Santos avançaria um pouco mais nessas eleições, né? Por pouco nós não elegemos mais uma mulher, era para que a gente pudesse aqui estar comemorando mais ainda. Por pouquinho aí, a gente não conseguiu a quarta mulher, mas nós temos uma legislação que já nos ampara em relação à questão dos 30%, né, dentro dos partidos. Eu acho que isso foi um avanço, porque antes isso ficava muito solto e a mulher precisava brigar muito mais para avançar dentro do partido. Eu acho, Lúcia, assim, que primeiro a gente precisa, antes de impor isso, a gente precisa ainda trabalhar mais a consciência política nas mulheres. Porque se a gente não avançar nesse sentido, a gente ainda vai ter o reflexo daquelas situações de encontrarmos mulheres que estão sendo obrigadas, vamos dizer assim, porque aceitaram algum tipo de favor para estarem ali como candidatas. E se elas forem eleitas, eu não sei como isso vai refletir dentro de uma sociedade, né? Eu acho que hoje o foco ainda é trabalhar mais a consciência política da mulher para que ela esteja diretamente ligada a um cargo eletivo. Quando isso acontecer por parte de todas as organizações e partidos que hoje existem em nosso país, com certeza nós ganharemos mais força. Audrey, como começar isso? Chamando mais mulheres para participação política durante o mandato, né? Não é só lá na frente, mas durante o mandato. A gente precisa trabalhar mais isso. Durante todo esse percurso. Então, que a gente possa, sim, fazer muito bem essa lição de casa para que a gente, quando do processo eleitoral, que tenhamos o cenário mais distribuído e melhor distribuído, né? E aí, nós não vamos precisar de nenhuma lei impondo isso. Naturalmente, nós teremos os 50-50. É essa sociedade que eu desejo, não só eu, mas eu acho que todos, né, percorrem para que esse caminho seja efetivado, Lúcia. Exato. Um povo consciente não precisaria de cotas, 30% e outras cotas que ainda temos necessidade no país. Eu acho que a palavra ampliação do estado de consciência vai nos elevar a outros patamares, onde todos nós, homens e mulheres, juntos, sejamos, assim, protagonismos na mudança que essa nova era exige. Audrey, gratidão pela sua participação, honrou, brindou aqui o nosso programa, o nosso bate-papo, que tenhamos mais oportunidade de atuarmos juntas, que é isso que o mundo clama. Estamos falando um programa de protagonismo cidadão, ou seja, onde quantas coisas nós podemos fazer juntos com, e não nos alienarmos e deixarmos somente os eleitos e reeleitos. Parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns. E agradecemos, além de Audrey, também aos nossos patrocinadores, espectadores web agora, né? Pelo prestígio nas nossas redes sociais. Passo para a Audrey para suas considerações finais. Olha, Lúcia, vamos fazer juntas cada vez mais e melhor. Preciso muito da sua participação, do seu conhecimento, dos seus saberes, das suas experiências. Isso sim faz a diferença em nossa sociedade. Vamos construir juntas e ao lado de mulheres maravilhosas, espetaculares, que nós conhecemos
e que já fazem a diferença na vida de tantas outras mulheres. Se unirmos as nossas forças, se unirmos os nossos saberes, com certeza nós vamos dar mais um passo para essa conquista, por mais mulheres ocupando esses espaços que são legítimos e democráticos, para que a gente tenha, assim, o alcance que nós desejamos, né? De um olhar macro, para que a gente tenha o universo feminino também contemplado, e contemplando esse universo, nós abraçamos a família. Eu costumo dizer que quando a gente cuida de uma mulher, a gente cuida de toda uma sociedade. Uma mulher que está equilibrada em relação ao seu emocional e físico, ela consegue encantar, contagiar toda a sua raiz e ramificação. E isso significa uma sociedade saudável. Muito obrigada, parabéns por esse belíssimo espaço, trazendo pessoas que encantam, e a gente tem esse dever. Conhecimento não pode ser guardado, ele precisa ser compartilhado. Um grande beijo no seu coração e no coração de todos aqueles que assistiram este programa. Beijo e parabéns para toda a sua equipe. Audrey, mais uma vez, eu aqui a parabenizo por estar aqui conosco, lembrando que toda segunda-feira, às 19h30, estamos no ar pelas nossas mídias sociais. Contamos com a sua presença e a sua legítima participação, porque não adianta nós reclamarmos que queremos mudanças se nós não as fizermos. Nada cai do céu. Vamos juntos nessa trajetória? E a hora é já. Encontro vocês todas as segundas. Gratidão. Uma saudável e linda semana.